já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Muitas pessoas, né, acabam julgando as pessoas que tentam cometer suicídio, mas não têm coragem de cometer o ato. E acabam dizendo, isso é frescura. Quem quer se mata logo. Isso não é verdade, gente. Quem tenta cometer suicídio uma vez, ela pode sim tentar de novo e chegar um momento a conseguir. Então, a gente não pode estar julgando dessa forma. Tem que desmistificar esse conceito. Outro conceito muito utilizado é que quando uma pessoa pensa em suicídio, ela terá risco de suicídio para o resto da vida. Isso é mentira. Por quê? Porque se eu tento me suicidar e vier alguém para me ajudar, né, para ter essa escuta qualificada, principalmente de um profissional, eu posso sim sair desse quadro depressivo. Eu posso sim me curar, porque geralmente as pessoas que pensam em suicídio, elas estão doentes e a gente precisa ter essa sensibilidade. É muito importante também, gente, a gente entender que falar de doença psicológica é muito complicado. Por quê? Quando você tem uma ferida no seu corpo, quando você está doente fisicamente, o outro está olhando. Então, é muito mais fácil de... Eu posso até dizer, não, eu não estou doente, mas se o outro está... É mais fácil dele compreender, é mais fácil dele ter empatia, de se colocar no meu lugar. Mas quando a gente fala de transtorno mental, é muito mais fácil julgar. Por quê? Porque eu não estou vendo. E a gente é muito palpável, a gente quer acreditar naquilo que a gente vê. E quando a gente fala disso aqui, todo mundo está me olhando aqui, bonitinha, arrumadinha. Ninguém vai dizer que eu tenho depressão. Ninguém vai dizer que eu tenho crise de ansiedade. E eu queria dizer para vocês que muitas pessoas, as quais às vezes a gente acaba querendo se comparar. Eu queria tanto ser essa pessoa, porque eu acho ela tão bonito o jeito dela de ser com os outros, né, perante a sociedade, tem um papel tão bonito, quanto, na verdade, interiormente, né, ela sofre, ela está doente. Então, acaba havendo, por exemplo, muitos aqui adolescentes ou professores conhecem o Whindersson Nunes, né? Quem vai dizer que o Whindersson Nunes, né, comediante, vive rindo, fazendo as pessoas rir? Padre Fábio de Mello, é muito importante a gente falar, porque tem muita gente que diz que depressão, transtorno psicológico, é falta de Deus. Não tem nada a ver com falta de Deus. Assim como a gente acaba adoecendo do nosso corpo, a gente adoece também da nossa mente. E é claro, a nossa vida espiritual, ela é muito importante. A gente vive de 3 vias, né? A nossa via psicológica, a nossa via espiritual e a nossa via física e a nossa via espiritual. É preciso todas as 3 estarem muito bem fortalecidas para que a gente tenha equilíbrio emocional. Então, por isso, gente, é importante que a gente esteja fazendo esse fortalecimento dessas 3 viés, tá? Outra coisa que a gente precisa desmistificar é que eu passei pela mesma situação e nem por isso eu pensei em tirar a minha vida. A gente usa muito isso. Quando alguém quer morrer, quando alguém quer tirar a sua vida, né? Tá pensando em tirar a sua vida, a gente usa muito isso. Que eu também passei pela mesma situação e nem por isso eu tive esse mesmo pensamento. Cada pessoa, né, tem a sua limitação. Cada pessoa tem a sua forma de lidar perante algumas situações. Não é porque eu tenho facilidade de lidar com uma situação que o outro também vai ter. Depende muito da minha história de vida, depende muito da minha cultura, depende muito da minha relação com os outros. Então, depende de vários fatores. A gente precisa se descobrir, a gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa saber quem a gente é, né? E evitar se comparar com o outro, né? E evitar desrespeitar a dor do outro. A gente tem que ter muito essa sensibilidade, porque julgamento por aí tem demais, mas encontrar alguém que se coloque no nosso lugar, que tem empatia com aquilo que a gente está vivendo, é muito difícil, principalmente quando se fala de saúde mental. Outra coisa, o suicídio, ele não é hereditário.
tá? Muita gente fala que quem pensa em tirar a vida é porque é fraco, já nasceu assim, é questão familiar, porque na família tem alguém que cometeu suicídio, então ele também vai cometer. Não, não é hereditário. São fatores que influenciam, claro, né? Se eu tenho uma pessoa na minha família que cometeu suicídio, é algo que me bastante. Peraí, só um minuto. Outra questão é que a gente precisa ficar atento a alguns sinais. Já estou terminando, porque eu falo demais. Vou desaparecer, tá? A gente precisa ficar atento a essas pessoas que usam essas frases. Vou deixar vocês em paz. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Já é um sinal de alguém que está pensando em tirar sua vida. Muita gente diz assim, não faz mais sentido eu viver. A gente já precisa ficar atento. Quando a pessoa fica se diminuindo, falando que ele é inútil, que não sabe o que faz ainda vivo, já é uma pessoa que provavelmente já está com a portinha aberta aí para os transtornos psicológicos. E como é que a gente pode ajudar, né, essas pessoas que têm transtornos mentais, que têm transtornos psicológicos, ou que estão passando por alguma situação na vida que não estão sabendo lidar, que pensam em tirar a sua vida porque acham que essa é a melhor solução? Primeiramente, é tendo empatia, tá? Como eu falei anteriormente, é muito importante que a gente se coloque no lugar do outro, é respeitar e levar a sério a dor do outro. É muito fácil eu falar da minha dor, mas ter a sensibilidade para se colocar no lugar do outro é muito difícil, né? A gente tende a ter essa dificuldade, mas a partir do momento que pelo menos a gente tenta ouvir o outro, acaba sendo uma espécie de cura, tanto para o outro que está doente, como para a gente, porque a gente se sente bem em ajudar o outro. É muito importante essas pessoas, né, principalmente adolescentes. Nas escolas que eu tenho acompanhado, tem muito adolescente com transtorno mental. Tem muito adolescente se automutilando. Tem muito adolescente com depressão, né? E com preconceito de buscar o profissional de saúde mental porque acha que não está doido, não precisa. E as pessoas associam muito, né, psicólogo a médico para doido, psiquiatra com médico para doido, não tem nada a ver, né? São profissões distintas e que, claro, assim como vocês vão ao médico para cuidar do seu corpo, existem os profissionais também que cuidam da mente de vocês, que somos nós, né? Psiquiatras, psicólogos. E não é para ter vergonha, muito pelo contrário, é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Eu, enquanto profissional da saúde mental, tenho que cuidar da minha, porque se eu for atrás do tanto de problemas que eu escuto diariamente, eu já tinha surtado. A minha mente já não ia mais aguentar. Então, assim, todo mundo precisa de um profissional de saúde mental. Quem dera se todo mundo pudesse ser acompanhado por um profissional de saúde mental, né? Evitaria muitos evitaria muitos conflitos, né? Tanto internamente quanto externamente. As nossas relações elas eram mais de qualidade, não eram tão fragilizadas, né? O nosso bem-estar, era muito melhor. Então, gente, é muito importante também vocês ficarem em contato com a pessoa que vocês perceberem que estão passando por essas situações, né? Fiquem mantendo contato para saber como é que ela está. E, principalmente, está incentivando a busca de ajuda profissional, tá? Essa escola é de Juscelino, né? Em Juscelino, nós não temos psicólogo na área da saúde, tá? Mas nós temos os profissionais do CREAS, tá? Da assistência social, nós temos 2 psicólogas, que sou eu e a Kelly, tá? Que trabalha no CRAS. Na assistência social, a nossa demanda ela é muito específica. No caso, é para pessoas que sofrem, né, de abuso sexual, violência doméstica, maltratos de idosos, com pobreza extrema, mas como no município, na saúde, nós não temos esses profissionais para trabalhar a saúde mental, nós também damos esse suporte. Então, assim, vocês, né, qualquer um de vocês que estejam precisando, né, de uma orientação, eu não vou dizer daquele acompanhamento todo bem estruturado como é na saúde mental, mas pode estar nos procurando lá na assistência social, que nós estamos disponíveis, tá?
para estar fazendo essa escuta qualificada e especializada. E aí, se caso no município que vocês estiverem não tiver um psicólogo, não tiver um psiquiatra, podem também estar indo lá no posto de saúde ou então no próprio hospital, relatando, né, que está passando por essa situação, né, de transtorno psicológico, que eles podem estar encaminhando vocês para uma cidade vizinha ou, né, estar orientando da melhor maneira possível. Na verdade, hoje todo profissional tem que ter saber um pouquinho de psicologia, né? Os professores, eles precisam saber um pouquinho de psicologia, né? Porque lidam com pessoas. Lidar com pessoas é muito difícil, não é fácil, né? A gente saber que terão muitos desafios, mas que a gente está ali, né, propício para ajudar. Então, assim, eu sempre digo que a gente precisa entender um pouco de cada coisa. Eu sou psicóloga, mas eu dou palestra de Outubro Rosa. Eu sou psicóloga, mas eu dou palestra de aleitamento materno. O que tem a ver aleitamento materno com psicologia? Tem muito a ver. Na verdade, tudo está interligado. Hoje não dá para se falar de corpo, não dá para se falar de saúde sem falar, tá, de psicologia, sem falar da nossa saúde mental. E aí a gente precisa também, gente, eu vou dar algumas dicas para vocês de como que a gente deve cuidar da nossa saúde mental, tá bom? Não é atendimento psicológico aqui, mas assim, são dicas que vocês podem estar utilizando no dia a dia de vocês, que é praticando o autocuidado, tá? Como? Primeiramente, evitando as comparações. Cada pessoa... Opa. Mirelle. Não é o meu que está chiando. Mirelle. A gente tem que... Oi. Tem alguns falando comigo? Estão fazendo perguntas para ti. Aqui, algum deles perguntou. Eu vou já responder todas, tá? Se tem, deixa eu ver aqui se eu acho. Vai falar mais, deixa eu ver se eu acho. Tá. Como é que eu posso praticar o autocuidado? Evitar me comparar com as pessoas. Cada pessoa tem as suas limitações, tá? Tem coisas que vocês têm que eu acho lindo, que eu acho maravilhoso, que eu queria ser igual. Mas tem coisas que eu tenho que nenhum de vocês não tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente não tem que se comparar com o outro. Cada pessoa tem o seu perfil, né? A gente tem que ter autenticidade. A gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, né? Respeitando as nossas limitações. Tem coisas que eu tenho que o outro não tem, mas tem coisas que o outro tem e eu não tenho e tá tudo bem, eu vou ser feliz do mesmo jeito, certo? Então, é uma dica que eu tenho para vocês. Parem de se comparar na rede social, parem de se comparar, ficar se comparando no dia a dia com outras pessoas. É muito importante, principalmente os adolescentes, organizar o seu tempo. Criem cronograma, separem o tempo de vocês. Eu vou tirar um horário para eu ficar jogando. Eu vou tirar um horário para eu ficar na rede social. Eu vou tirar um horário para eu estudar. Eu vou tirar um horário para eu ter momentos de lazer. É muito importante que vocês saibam, tá? Organizar o tempo de vocês, né? A gente passa muito tempo na rede social, e o tempo está passando. Então, a gente precisa organizar o nosso tempo. Inclusive, tem muitos professores doentes, tá? Porque se dedicam muito ao trabalho e acabam esquecendo da sua vida social, tá? Eu acompanho muitos professores que estão adoecendo, porque lidar com adolescentes, lidar com crianças no dia a dia já é muito difícil e acabam se perdendo na sua vida pessoal. A gente precisa saber separar, dosar um pouquinho as coisas. E isso tem a ver muito com planejamento. Hoje, tudo que a gente vai fazer tem que ter planejamento, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, tá bom? Tudo tem que ter planejamento. Não adianta eu querer viver só por viver. Eu tenho que me planejar, porque o sentido da vida é esse. E vai ficar tudo mais fácil para que eu não afete a minha saúde mental. Evitar a procrastinação, né? Às vezes a gente tem mania de estar deixando tudo para amanhã e acaba se perdendo porque fica um acúmulo de tarefas e isso afeta o meu psicológico. Tem que saber muito, gente, administrar tempo, dormir bem, tá? A gente precisa tirar também um tempo para fazer algo que nos dê prazer, tá? É muito importante. Ter uma alimentação saudável. Não dá para falar de saúde mental sem falar da prática de atividade física.
e da alimentação saudável. São 3 coisas que estão inteiramente interligadas. Tudo isso que eu estou falando para vocês se trata de autocuidado. Não sou eu que tenho que fazer para vocês, não. É cada um de vocês tem papel importantíssimo na saúde mental de vocês. Não fiquem esperando que os outros cuidem da saúde mental de vocês, não. É vocês que são responsáveis pelo corpo, pela saúde, tanto física quanto psicológica de vocês. Vocês precisam também, sabe o quê? Se afastar de pessoas tóxicas. Tem gente que se aproxima da gente só para nos diminuir, né? São pessoas negativas que só querem ver a gente lá no chão. Essas pessoas a gente precisa se afastar. É claro, com respeito, com cuidado, não é deixar de falar, não é abandonar, não é largar de mão, porque de repente até uma pessoa dessa pode estar sofrendo um transtorno mental, né? Um transtorno psicológico. Só que às vezes, gente, a gente acaba ficando intoxicado, né, do lado dessas pessoas. Por isso que é muito importante que a gente se afaste desse tipo de gente, porque acaba adoecendo a gente. Principalmente quando a gente tem dependência emocional, quando a gente acredita que a gente só é feliz se tiver os outros e acaba esquecendo de si. Por isso é importante esse afastamento, porque acaba diminuindo a nossa autoestima. Outra coisa, a gente precisa também adquirir novas habilidades. Às vezes a gente tem tanta vontade de tentar fazer uma coisa diferente, mas não vai porque tem medo, porque acha que é incapaz, porque acha que não consegue. E a gente só consegue as coisas tentando. Quem diria que eu aqui sou falante desse jeito hoje? Vocês sabiam que na faculdade eu não conseguia nem ir para frente? Eu o tempo todo eu me sentia incapaz. Eu achava que eu não tinha, eu ficava olhando para os meus colegas, me comparando e achando, poxa, eu acho tão bonito minha amiga que sabe falar tanto na frente, sabe se expressar, e eu não, pareço um bichinho. Vou lá para frente, se eu não levar o papel, não sai nada, né? Então, como foi que eu perdi esse medo? Como foi que eu consegui me desenvolver? Foi tentando, entre erros e acertos, ia me tremendo mais que vara verde para frente, né? Mas eu consegui. Então, assim, isso aí foi um desafio para mim. Então, às vezes, a gente tem limitações na nossa vida que a gente acha que vai cair do céu a habilidade, enquanto, na verdade, a gente só perde o medo tentando. Então, gente, como eu posso, onde eu posso buscar, né, ajuda? Como eu falei para vocês aí no município, eu já dei algumas alternativas, nos postos de saúde, e a gente também pode estar buscando o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Então, é só ligar para o 188, que vão ter lá várias pessoas voluntárias para estarem atendendo vocês, tá? São pessoas capacitadas, são pessoas que aprendem um pouco a lidar com essa questão da saúde mental e que podem estar ajudando vocês. E eu vou finalizar minha fala. Agora, quem tiver perguntas pode estar fazendo, que eu vou estar respondendo. E eu queria deixar uma frase para vocês, tá? Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver, apesar dos desafios que surgem na nossa vida, tá bom? Então, assim, não pensem que ser feliz é não ter nenhum problema. Tudo na vida da gente tem um lado positivo e tem um lado negativo. Não adianta vocês pensarem que ter vida perfeita é ser isento de problemas. A vida da gente é cheia de nó. Todos os dias a gente tem problema. Eu tenho problema familiar. Eu já passei por diversas situações na minha vida, mas a gente tem que saber superar, né? Então, assim, que isso sirva para vocês também. Todo mundo tem problema. Ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes a gente se compara tanto com o outro, achando que ali é uma vida perfeita, mas a pessoa tem os seus problemas. Então, assim, ninguém é isento de problema. Tem gente que acha, se eu ganhasse aqui na loteria agora, pronto, resolveria todos os meus problemas. Será? Né? Não existe. Essa não é a perfeição, tá? Então, assim, se cuidem, cuidem da saúde mental de vocês. Quando vocês perceberem que alguém está precisando de ajuda, tente ajudar, tente ter empatia, é muito importante. E é isso, viu? Obrigada pela atenção e eu aguardo aí as perguntinhas. Eu extrapolei o horário, né? Eu não sou boa nisso. Alguém dos alunos tem alguma pergunta? Pode a professora Eudênia quer falar. Compartilhar alguma situação.
Quem quer falar? Professora Eudênia aí, só que o microfone dela tá desligado. Aí o Dene? O telefone tá desligado, Dene. Quer falar? O microfone dela tá desligado, fala para ativar. Ativa teu microfone, Dene. Tá desligado. Não conseguiu. Pronto. Fala. Tá ativado. Ouvindo? Sim, sim. Sim, a psicóloga Mirella, ela falou muito bem, né? Ela falou sobre o que leva a pessoa a ter esses transtornos mentais, falou dos cuidados que a pessoa tem que ter. E eu queria que ela falasse um pouco para a gente ouvir, entendeu? Como que uma pessoa, como tratar a pessoa que está com esse transtorno. Uhum. Então, primeiramente é fazendo acompanhamento psicológico, né? Nem sempre as pessoas precisam usar medicação para se curar. Nós, brasileiros, acreditamos muito em medicação. Ah, eu estou com transtorno mental, então eu vou tomar medicação que eu vou ficar bom. Não adianta. O que vai acontecer? Você vai tomar medicação, ficar dependente o resto da vida e nada vai ser resolvido. O que realmente adianta é você fazer o acompanhamento psicológico, porque a partir do momento que eu faço o acompanhamento psicológico, eu aprendo a lidar com as situações do meu dia a dia, eu consigo refletir sobre o que está acontecendo comigo e com as pessoas ao meu redor, né? Eu tenho esse autocuidado, eu tenho esse incentivo para viver, porque muitas pessoas, quando têm um transtorno mental, elas acabam perdendo a vontade de viver totalmente. E o psicólogo é que ajuda nesse sentido. E o psiquiatra, né, que ele passa a medicação, é muito importante falar isso, psicólogo não trabalha com medicação. Psicólogo, ele só conversa, orienta e ajuda a gente a lidar com o que está sentindo. O psiquiatra é que é um médico especialista em saúde mental e que ajuda nessa parte da medicação. Medicação não é só doido que toma. Eu mesma já tomei. Assim como a gente, às vezes, entra em desequilíbrio físico, né? Às vezes é uma febre, é uma gripe, o nosso psicológico também chega um momento que ele se esgota, não aguenta e precisa da medicação. Então, a medicação, ela vem, né, para amenizar meus conflitos emocionais, tá bom? Que estão muito também ligados com questões hormonais. Respondi a sua pergunta? Muito bem. Então, por isso é importante sempre fazer o acompanhamento psicológico, tá? Junto com o psiquiatra, e às vezes só o psicológico, só o tratamento psicológico ele já resolve, depende muito da situação. Algum aluno? Eu olhei uma pergunta de um aluno me pedindo para indicar um livro. Vocês viram? Olhei. Isso. Quanto a livro, né, é uma questão muito relativa. Tem pessoas que gostam de ler livros de autoajuda, né, e que ajudam. Tem pessoas que não gostam, né, porque não se sentem bem, preferem falar com alguém. Então, assim, eu prefiro assim não indicar um livro, mas assim é importante que a gente faça leituras daquilo que a gente se sente bem, né? Pesquisa alguns assuntos que interessa a você. É melhor, né, do que por indicação de alguém. De repente, eu amo meus livros de psicologia. Será que eu vou acreditar que todo mundo gosta de ler sobre psicologia? Não. Então, assim, é uma coisa muito relativa. Tem gente que gosta de matemática. Eu odeio matemática. Né? Então, a gente tem que buscar aquilo que nos faz bem, que nos interessa, que chame a nossa atenção. E isso não dá para ser muito bem discutido, sabe? Muito bem. Ninguém mais tem pergunta em relação aos alunos, professores? Estão tímidos, acho que não. Em questão à crise de ansiedade. Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Existem em questão à crise de ansiedade, como faz para evitar ter? Como faz para evitar ter? Porque a minha, ela ataca quando eu tô muito brava, muito triste, ou quando eu tô muito agitada. Eu fico com falta de respiração, entendeu?
e às vezes passo mal. Uhum, certo. Como a gente falou anteriormente, né, muitas pessoas acabam adquirindo transtornos mentais porque não sabem lidar com algumas situações do seu dia a dia. Ter raiva, passar por um momento de tristeza, passar por um momento de decepções, são situações normais que a gente passa no nosso dia a dia, certo? Mas tem pessoas que têm dificuldade de lidar com essas situações e acabam adquirindo transtornos. A sua ansiedade, ela não é uma ansiedade normal. A partir do momento que te paralisa, que te deixa com falta de ar, que te dá taquicardia, então ela precisa ser tratada. Primeiramente, eu te indico a procurar a ajuda de um profissional de psicologia, tá? Para fazer seu acompanhamento. E segundo, existem algumas técnicas, tá? Que a gente utiliza, que a gente indica, mas não quer dizer que vai servir para todo mundo, tá? Porque se existisse uma receita de bolo para a gente se curar com relação aos transtornos mentais, seria maravilhoso. Eu posso indicar, tá? Tu pode tentar em casa, mas não quer dizer que vai dar certo. Mas eu te indico a procurar a ajuda de um profissional, porque os transtornos psicológicos, né, como ansiedade, depressão, eles têm muito a ver com história de vida. Eu não estou nem olhando tua foto, não te conheço, não sei de onde tu veio, não sei como é tua dinâmica familiar. Então, assim, tudo isso, com o profissional, a gente tem esse reconhecimento e vem buscando a nossa trajetória de vida. De repente, tu é ansiosa, porque lá na gravidez, a tua mãe era uma pessoa muito ansiosa. De repente, tu é ansiosa porque lá em algum momento na tua infância, tu passou por uma situação muito difícil que tu não soube lidar. Né? Então, assim, é por isso que tu tá entendendo a importância do profissional estar te ajudando. Mas, assim, Sim. quando tu tiver em crise de ansiedade, é importante que tu pare, né? Te pergunte, eu tenho motivos para estar ansiosa? Por que eu estou assim? Porque a ansiedade, ela acaba virando inconsciente. Mas a partir do momento que tu para, que tu respira bem devagarzinho, foque na tua respiração, né? Tu começa a ter consciência que tu tá ansiosa e que tu precisa tratar isso. Por incrível que pareça, gente, quando a gente está muito ansiosa, é importante a gente falar consigo mesmo. Isso não é coisa de doido, né? Ajuda. É preciso eu entender, eu falar mesmo. Por que eu tô assim? Ó, já teve situações que até eu mesma, né? Eu estava aqui paradinha, de repente meu coração... Aí eu parei, gente, por que eu tô ansiosa? Aí, para uma pessoa que não trabalha com isso, acaba se desesperando, o que faz com que a pessoa entre em crise, porque ela se desespera quando aparece o sintoma da ansiedade, que é quando vem de baixo para cima. Todo mundo já sentiu ansiedade aqui, não já? Vem aquele friozinho, aquele mal-estar dos pés, aí vem subindo pela perna, aí o coração começa a acelerar, né? A boca começa a ficar seca. E o que acontece para as pessoas entrarem em crise? É porque elas se desesperam. Por isso, né, que é importante a gente parar e tentar lembrar por que você está ansioso. E responder, eu estou com essa ansiedade todinha por causa disso aqui. E aí parece que teu corpo ele começa a reagir de uma forma diferente. Tá bom? Mais alguma pergunta? Obrigada. Você entendeu? Foi respondido? Sim. Que bom. Tenta aí usar essas técnicas, né, para tentar ver se dá certo. Mas caso não dê, procure ajuda, tá? Tá. Certo. Quem mais? Acho que alguém colocou uma mensagem. Alguém perguntou aqui como melhorar a relação com os pais nesse tempo de pandemia, mas deixa eu ver. Como melhorar a relação com os pais? Alguém perguntou. Todos estão em isolamento? Foi eu, Amanda. Foi você, Amanda? Amanda, Foi. É porque se todos torna um pouquinho mais difícil a relação com os pais na pandemia. Pelo menos no meu ponto de vista, com os meus se torna um pouquinho mais difícil. A gente passou a conviver mais, a gente não convivia muito. Eu com os meus pais. Pois é, tudo é questão de adaptação, né? Como você não tinha essa convivência diária com seus pais, né? Como se você estivesse se conhecendo agora. E como eu falei anteriormente, lidar com pessoas é difícil, né? Relacionamentos, marido, mulher, namorado,
pais e filhos, amigos, tudo é complicado. São pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Então, assim, tudo é questão mesmo de adaptação. Eu sei que está sendo difícil, mas aí a gente precisa ouvir, gente. Tudo gira em torno do acompanhamento psicológico. Por quê? Por mais que eu dê aqui uma dica, né? Mas talvez nem funcione, porque é importante que vocês vá ao profissional, porque assim, eu preciso, vamos supor que tu me procure lá em Juscelino, eu preciso entender o que está acontecendo, como é o comportamento do teu pai, como é o comportamento da tua família, e é claro que aqui não é ambiente para isso, né, para que você esteja expondo a sua família. Então, o acompanhamento psicológico, ele tem essa importância, até mesmo porque a gente trabalha muito com sigilo, então você vai se sentir à vontade para falar, né? E eu vou ver onde é que eu posso estar te ajudando, tá? Mas quanto a isso, tu pode estar me procurando. Eu estou no creche toda terça-feira. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Não fique com vergonha. A gente conversa e eu tento entender a tua dinâmica familiar. E eu posso estar te orientando como agir diante dessa situação. Tá bom, obrigada. Nada. Quem mais? Parece um leilão. Essa pergunta que tu fez dos livros, ela já respondeu, Eduardo. Acho que foi o Eduardo que respondeu. Aquela Acho pergunta que é porque ele saiu. Na hora que ele saiu. Isso. Ela disse que depende muito do gosto da pessoa, né? Ela não tem assim, uma... O importante é se sentir bem. Isso. O que mais? Ninguém mais tem perguntas? O professor ali que está no canto, ele não fala nada? Tem Quem? uma pessoa ali no canto, um professor, acho que é professor, né? Professora? Aonde? Eu acho que não. Assim, quando eu te perguntar, você falou bem no final, né, que muitas pessoas não sabem lidar com uma pessoa depressiva. A gente sempre fica pensando. Eu tenho casos na minha família de pessoas com depressão. Uhum. E sempre tem aquela coisa, o que falar para uma pessoa dessa? Então, falou vários fatores ali que podem nos ajudar, que influenciam, né? A falar com as pessoas. Então, eu acho mais importante de como você falar com a pessoa é o que você não deve falar para pessoas que estão passando por esse momento, né, depressivo. Então, isso é muito importante. Então, as pessoas sempre acham uma brincadeira, que é para chamar a atenção, e ficam falando isso para a pessoa. Então, a pessoa não se sente confortável com isso, e muitas vezes pode acabar piorando a situação da pessoa. Então, eu também trabalho com adolescentes, já tive casos de mutilação, processos depressivos com adolescentes. Então, é muito complicado, é como você falou. Nós temos que ser mais pacientes, né, com o nosso próximo, com os nossos colegas, com as pessoas, porque ninguém sabe o que cada um está passando, né? Então, nós temos sempre que ficar atentos e medir sempre no que nós vamos falar. Ter sempre cuidado. Tem a questão do bullying, que às vezes as pessoas acham que é uma brincadeira que não fere ninguém, mas que muitas vezes é prejudicial. Sim. Ficar atento e acho que escutar mais as pessoas. Eu acho que isso é mais importante. É claro que você tem que saber como lidar com a pessoa, mas importante também é o que você ter consciência do que você não pode falar para a pessoa e acabar piorando a situação. Às vezes, quadro, né, depressivo. Exatamente. Isso é muito importante. Bom, então a gente deu o nosso horário, né, de hora de live. Nós ficamos muito felizes. Oi? Pode falar. Não, pode falar, Mirelle. Ah, tá. Não. Até cortou o que eu ia falar. Sim, voltando. A respeito da questão do outro, né? De ter esse cuidado com o outro. Porque às vezes a gente acha que dizendo, não chora. Larga de besteira. Vamos fazer alguma coisa. Exatamente. Tu tem tudo. Tu tem tudo. Como é que tu não é feliz? Né? Então, assim, a felicidade ela é muito subjetiva. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado com as outras pessoas. É saber o que falar. Né? Então, essas frases que eu falei aí são frases que não têm que ser utilizadas de jeito nenhum. Não é falta de Deus. Muitos adolescentes procuram, né? Já assim, em fase extrema de depressão, porque simplesmente na casa, se ele abre a boca para dizer, mãe, eu não estou conseguindo dormir, aí a mãe vem já com uma dinâmica totalmente errada, né?
e a pessoa já não se sente bem, já não se sente acolhida. Então, essas pessoas, elas querem se sentir acolhidas, né? Uma Aí ela se palavra, fecha eu estou aqui, eu estou contigo, nós vamos superar juntos, né? Já é um alívio, já faz com que o outro se sinta bem. Exatamente. Isso mesmo. Pode encerrar, né? Também, né? O estresse, eu vou fazendo algumas pesquisas, Mirelle, eu estava olhando que o que leva também esse transtorno é o estresse também, né? Isso é muito importante, sabe por quê? Não é que as coisas, tudo tenha mudado ao longo do tempo. Mas, assim, hoje em dia, a gente vive numa rotina muito conturbada, muitos afazeres, muita pressão, tanto social, né, como às vezes dentro da nossa própria casa, né, nossas atividades. Então, por isso que é importante a gente fazer tudo aquilo que eu dei de dicas para vocês, tentar seguir. Porque, acabei de estar lendo aqui a pergunta. Ele perguntou para quem tem facilidade de se irritar. Pois é, tem que saber o porquê, né, dessa facilidade, viu? Essa autorização, o quê? Eu não consegui ler. É para postar a live no canal do YouTube do professor Jefferson. Pode sim, sem problema. Pode sim. Por mim, tudo bem, né? Não sei os outros. Por mim, pode. Acho que você acaba concordando também. Então, a gente agradece você, Mirelle, pela sua colaboração na nossa primeira live. Tá? Muito obrigado pela sua participação. Eu trazer também os alunos que apareceram, né, no comecinho, mas graças a Deus, ao decorrer do tempo, esse número foi aumentando. E também aos nossos colegas, aos professores, professora Eudênia, Simone, Arenilde, professor Jefferson, nossa diretora Leia, Regina, que participaram conosco desse momento. Então, muito obrigada. E tenho certeza que essa dia vai se repetir várias vezes. Nós gostamos muito, tenho certeza que os alunos também. Com certeza. Contem comigo. Qualquer coisa, estou aqui. Bem, foi muito... Obrigada. Foi muito importante, muito bom. Eu também gostaria de agradecer também. Foi muito importante esse momento, as informações que foram repassadas. Eu acredito que todos os alunos que participaram também absorveram esse momento. Você está de parabéns. Eu quero agradecer bastante. Obrigada, em nome da escola. Muito obrigada. Eu também queria agradecer, né, a psicóloga Mirelle pela colaboração, por ter nos propiciado esse momento, né, para essa discussão aí com os nossos alunos. Assim, foi um tema muito, muito propício para o momento que a gente está vivendo, né, e acho que só veio foi muito bem nos ajudar muito, né, a acrescentar muitas coisas, muitas dúvidas que também os adolescentes eles têm com relação a esse período em que a gente está vivendo, esse período de pandemia, do isolamento, e eu acho que veio mesmo assim para colaborar bastante com esse momento que a gente está vivendo aí de dificuldade, né? Então, eu agradeço desde já a você e as colegas também, as companheiras de trabalho. Muito bem. Eu também quero agradecer. Isso, eu fiquei só ouvindo aqui esse tempo todo, fazendo outro trabalho aqui também, porque o trabalho não para, né? A gente pode nem sair um pouco, atender ligação da URI, resolvendo aqui documentos, né? Mas eu fiquei ouvindo, trabalhando no computador, fiquei ouvindo aqui a reunião aqui no celular. Eu quero parabenizar as professoras pelo empenho e por ter aceitado também esse desafio, que para nós é algo novo trabalhar dessa forma, mas graças a Deus deu tudo certo. Também quero agradecer imensamente a psicóloga Mirelle. Nós já tentamos em outros momentos o contato com ela para vir aqui na escola, mas não deu certo. Chegou a pandemia aí, porque nós já tínhamos no plano trazer uma palestra aqui para os alunos. Mas que bom que deu certo agora, né? Via remota.
E é assim, o desafio é grande, nós estamos sendo desafiados todos os dias a inovar também a nossa metodologia. Eu acredito que, assim, esse foi o ponto de partida. Há muitos dias nós estamos convidando os alunos, né? Já houve outros momentos que nós queríamos a participação dos alunos e eles não puderam participar, mas nós estamos aprendendo também. Eu quero parabenizar todos os alunos também que disponibilizaram a participar nesse momento. Tudo que é organizado aqui por nós, planejado, é para vocês, alunos. E a gente espera maior participação nas próximas web que nós vamos organizar. Tá certo? Então, eu quero todos estão de parabéns. Foi muito bom, o assunto é muito interessante e é necessário a gente ter o entendimento, conhecer um pouco mais sobre a saúde mental. Eu gostei muito, fez muito bem para mim, porque tem uma parte que me tocou profundamente, a parte do trabalho. Tirar um... Fica a dica, tirar Dona um tempo para nós. Ultimamente eu estou vivendo só para o trabalho mesmo, quase não tenho tempo, né, com a família, com os amigos, mesmo por causa da pandemia, tem mais a desculpa, né? A pandemia a gente vai aglomerar, não pode se juntar muito, mas, assim, independente da pandemia, eu tenho trabalhado muito, assim, a demanda é muito grande vindo da SEDUC. Mas eu dou meu jeito, assim, tem hora que eu dou uma aliviadinha, respiro, fico sem fazer nada, porque é necessário, mas foi muito bom. Parabéns, viu, pessoal? Muito bom mesmo. Que bom. Então, por hoje é só. Tu quer falar mais alguma coisa, Mirelle? Teu telefone tá mudo. Alguém deixa eu ver se ela ajeita ali. Tá mudo o teu microfone.